Olá, alunos, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Coelho. Hoje nós vamos tratar sobre o processamento do ketchup, que é um tipo de molho, né, obtido a partir de uma hortaliça, no caso o tomate. Então, após o processo de despolpamento e evaporação, a gente vai para o processo de cozimento ou cocção e mistura. É a primeira etapa do processo de cozimento e cocção para a elaboração do ketchup. É justamente nessa etapa aqui que a gente vai fazer uma análise do Brix, da viscosidade. A gente coleta uma parte da polpa, pesa ela e nessa pesagem aí, nessa amostra que a gente retirou, a gente faz uma análise do Brix e da viscosidade. Isso, o Brix e a viscosidade, ela é importante para a gente dosar os ingredientes que nós vamos adicionar para a formulação do nosso ketchup, né? A gente tem essa noção ali para fazer uma dosagem adequada desses ingredientes a serem adicionados, como a gente já falou lá anteriormente, o sal, o vinagre, as salsas, especiarias, tá? Essa cocção, ela normalmente ocorre em tachos, certo? Esses tachos onde vão aquecer, onde vão fazer o processo de evaporação, e ali a gente vai adicionar os ingredientes necessários para a formulação do ketchup nesse tacho, fazer esse processo de concentração. A adição desses ingredientes, os principais seriam o açúcar, o sal, certo? O vinagre, ele vai ser adicionado numa etapa mais à frente, no qual será explicado o motivo do porquê o vinagre não é adicionado inicialmente. E a questão das especiarias, ela deve ser adicionada na forma de extrato seco para facilitar o processo de dissolução e dissolvimento na própria polpa ou no próprio extrato de tomate ali obtido para processamento de ketchup. Então, após o processo de cocção aqui, a gente tem uma ideia nesse quadro 1 sobre os limites máximos e mínimos, né, em relação a 100 gramas de polpa de tomate que deve ter durante o processamento de ketchup ali. O açúcar, ele deve estar ali em valores mínimos de 40 gramas e máximo de 58, tá? O limite máximo para relação ao sal, ele deve estar ali em 5 gramas para 100 gramas de polpa de tomate. O vinagre, ele deve estar numa média ali de 30 ml a 40 ml no máximo, nessa relação de 100 gramas de polpa. Os condimentos, ele deve ser adicionado ali de 0,6 a 0,8 gramas. E a água, ela deve ser adicionada no máximo ou necessária para se obter um Brix ali mínimo de 35 graus Brix, tá? Então aqui são os principais ingredientes utilizados na formulação do ketchup. A segunda cocção é diferente da primeira, que tem o objetivo de misturar os ingredientes. Essa segunda cocção, ela tem por finalidade fazer os ajustes, né, da característica final do nosso molho, fazer os ajustes da característica sensorial que a gente quer desse molho. Então, para isso, é nessa fase que a gente adiciona o vinagre, porque se a gente adicionar o vinagre na primeira cocção, no primeiro cozimento, na parte de mistura, devido à sua característica, né, ácida do vinagre, ela pode causar hidrólise da pectina. Então essa hidrólise da pectina vai fazer com que a pectina perca sua característica, e isso vai afetar a consistência, vai afetar a viscosidade, tá? Então é feito durante essa etapa aqui as análises do Brix, do pH e da viscosidade para determinar o ponto final do nosso produto. Então, os ajustes aqui são, se eu preciso baixar o pH, regular o pH, eu adiciono vinagre, e se eu precisar corrigir o Brix, eu adiciono água. São as principais formas de corrigir aqui ou regular aqui, fazer os ajustes tanto do Brix quanto do pH ou acidez. A pasteurização é um tratamento térmico utilizado com o objetivo de reduzir a carga microbiana. A gente já falou sobre o processo de pasteurização lá nos métodos de conservação, né? Foi um método, né, desenvolvido por um francês, Louis Pasteur, certo? Aplicado muito bastante em produtos alimentícios, principalmente o leite, né, e esses molhos. Então, a pasteurização, ela tem por objetivo destruir, no caso aqui do processamento de ketchup,
destruir as leveduras e os lactobacilos que vão causar ali uma fermentação do nosso produto, que não é o que a gente quer, né, que esse produto fermente. Então, para evitar esse processo, a pasteurização ela vem por finalidade de destruição dessas leveduras e dessas bactérias, tá? Aqui as leveduras são fungos, lactobacilos são bactérias láticas. Então, esse produto, o ketchup, né, devido à adição dos próprios ingredientes e adição de vinagre, né, no final ele vai ter um pH aí abaixo de 4,5, né? Então, devido a essa característica, é dispensado o processo de esterilização, já que é um pH seguro em relação ao desenvolvimento do Clostridium botulino. E a temperatura de pasteurização ela gira ali em torno de 90 a 95 graus Celsius por 15 a 20 minutos. Então esse seria o tempo de pasteurização, né? No caso aqui seria realizado em tachos abertos mesmo aqui durante igual o processo de concentração. Em alguns casos, se o produto for envasado a 85 graus Celsius, lembra que a gente falou isso quando a gente tratou do tema sobre as geleias de fruta? Então, se esse produto for envasado numa temperatura de 85 graus Celsius, pode-se dispensar o processo de pasteurização. Existem alguns trabalhos que relacionam que, né, um produto envasado com a temperatura de 82 graus Celsius durante 42 minutos ele já serve como um processo de pasteurização em si. Mas durante essa etapa, em relação para fazer um ajuste de tempo da temperatura de pasteurização, é necessário avaliar a consistência da polpa em si, né, durante o processo de ketchup, porque o próprio ketchup ele é um péssimo condutor de calor. Então, por ser um péssimo condutor de calor, dificulta que essa pasteurização ela seja feita adequadamente. Então, é necessário fazer fissuras na polpa durante esse processo de pasteurização para que haja uma homogeneização desse calor, certo? Para que esse calor atinja todo a massa em si ou todo o extrato no momento de pasteurização, principalmente devido a essa característica do ketchup ele ser um péssimo condutor de calor.